Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas atividades de desenho descritivo, vou falar para vocês um pouquinho aí sobre a parte de polígonos, tá? De forma mais específica aí sobre triângulos e quadriláteros nesse primeiro momento. Logo adiante aí vamos fazer alguns exercícios demonstrativos e também teremos a nossa primeira lista de exercícios que vão compor a nota 1, tá gente? Então, o que é o polígono, gente? Ela é essa figura geométrica plana, tá? Que vai ser constituída aí por linhas consecutivas e elas vão formar essa poligonal fechada. Tá aqui no nosso exemplo. Esse polígono vai ter vários elementos. Então a gente tem os vértices, então aqui A, B, C, D, tá? Lados que são segmentos, então AB, BC, CD e assim por diante. Os ângulos internos, tá? Que vão ser formados então por dois lados consecutivos. Então neste exemplo aqui eu coloquei para vocês aqui o ângulo beta, tá? Os ângulos externos, que são ângulos formados por um lado e pelo prolongamento de outro adjacente. Então no caso aqui eu tenho o alfa, tá? Então a partir desse prolongamento aqui do ponto E. E as diagonais, que são as linhas que unem os vértices não consecutivos, tá gente? Então só como exemplo aqui eu tenho então essa diagonal que vai unir o ponto E e o ponto A, certo? Com relação à sua classificação, então eu posso chamar o polígono regular, aquele que vai possuir todos os seus lados e ângulos iguais, então eu consigo perceber pelo desenho. O irregular é aquele que possui então os lados e os ângulos desiguais, tá? Então aqui já está diferente um pouquinho. E o semi-regular é aquele que vai apresentar os seus lados ou os ângulos alternadamente iguais. Então aqui, ó, segmento AB, pulei ele vai ser igual ao CD. Tá? Pulei ali, vai ser igual ao EF. Tá? Da mesma forma lá, o BC, tá? O DE, né? E o FA. Então um polígono semi-regular. Bueno, minha gente, com relação à sua nomenclatura, tá? Isso vai se dar basicamente então em função do número de lados, tá? Então alguns vão ter alguns nomes especiais aí, alguns nomes bem feios, tá? Triângulo, 3 lados, aqui tá tranquilo, né? Quadrilátero, 4 lados, o pentágono, 5 lados, o hexágono, 6 lados, e aí eu vou indo, tá, gente? Depois mais adiante aqui, né? Tá? 12 lados, ó, dodecágono, enfim, né, 20 lados, icoságono, tá? Então eu tenho alguns nomes bem específicos aqui. É importante lembrar que no caso, se eu tiver 13 ou 17 lados, tá, eu não vou ter essa nomenclatura especial. Tá? Simplesmente eu vou falar, ó, polígono de 13 lados ou polígono de 17 lados. Tá, gente? Outro aspecto a ser considerado está aqui, ó. Quando eu for desenhar esse polígono, tá? E vocês vão perceber logo adiante aí, quando a gente começar a fazer os exercícios de forma mais prática. Esse polígono vai estar inscrito ou ele vai estar circunscrito? Tá? Vocês têm que ter essa percepção então para iniciar o desenho descritivo de vocês. O inscrito é aquele que tem os seus vértices na circunferência, tá? Então eu consigo perceber aqui pelo exemplo, tá, gente? Todos os vértices aqui estão na circunferência. Os circunscritos, gente, tá? Eles têm todos os seus lados tangentes à circunferência. Então veja bem, ó, tá? Olha aqui, ó. Eles estão tangentes, ó. Então aqui está a diferença, certo? Então na hora de criar o polígono, na hora de desenhar, vocês têm que observar basicamente o que o enunciado vai pedir, tá? Bueno, outra possibilidade, equiângulos aqui, né? São aqueles que têm todos os lados e os ângulos iguais, tá? Tranquilo, é só um novo nome aqui, mas considerando então esta característica. Certo, minha gente? Bom, então falando um pouquinho sobre os tipos de polígonos, os côncavos é quando um ou mais ângulos internos forem maiores que 180 graus. Então a gente consegue perceber essa característica aqui no nosso primeiro exemplo. Tá?
Já os convexos, gente, vai ser ao contrário. Então, é quando todos os ângulos internos forem menores do que 180 graus. Tá? Então, a gente consegue perceber então, no segundo exemplo. E os polígonos estrelados é quando são formados basicamente por cordas e ângulos iguais. Então, eu consigo perceber essa característica aqui no meu terceiro exemplo. Tá? Os entrecruzados é quando o prolongamento então, de dois dos seus lados formarem outro polígono. Então eu consigo perceber aqui também, eu tenho o primeiro polígono, tá? E a partir então do prolongamento dos seus lados, basicamente aqui o BC, tá? E o GH, eu vou ter então o meu segundo polígono. Muito bem. Logo adiante eu coloquei para vocês aqui uma breve definição então, do que é perímetro, tá? O perímetro é a soma então dos comprimentos dos lados, ok? Então, pegando esse exemplo, né, nós temos aqui o 3, 2,5, 1,5, 3,8 e 1,5, né? Então, são todos os comprimentos então desses lados aqui. Fazendo essa soma, eu vou chegar então no valor de 123, que vai ser então o meu perímetro para este polígono aqui. Bueno, minha gente, comentando um pouquinho sobre o triângulo e trilátero agora, tá? A gente já sabe, né, que o triângulo é um polígono de 3 lados, ele vai ter 3 ângulos, tá? E ele vai ser classificado então a partir destas características aí. Algumas observações, né? A gente consegue perceber então que os triângulos aqui não possuem diagonais, então justamente por esta apresentação. A soma dos seus ângulos internos aqui, tá? Vai ser igual a 180, então eu peço que vocês gravem essa informação, tá? Independente da classificação do triângulo, ele vai ter sempre 180 aqui como resultado, tá? O perímetro também é a soma dos 3 lados, então aqui não muda nada, conforme a gente estava conversando anteriormente. E a área desse triângulo vai ser dada basicamente aqui, tá? Pela base vezes a altura dividido por 2, tá? Esta relação que eu preciso fazer. Logo adiante eu coloquei para vocês aqui então elementos do triângulo, tá? Então a base é o lado do triângulo que se supõe que ele se assente. Então, exemplo, o AB está aqui, né, minha gente? O vértice é o ponto de encontro dos lados, tá? Então o A, B e C aqui neste exemplo. E os vértices também são representados por letras maiúsculas, tá, pessoal? E os lados pelas letras minúsculas, né? Na verdade, isso aqui é mais uma questão de nomenclatura para a gente poder conseguir fazer essa diferenciação, tá? E aí, de forma geral, eu consigo afirmar, né? Todo triângulo tem 3 lados, tem 3 ângulos, 3 vértices, 3 alturas, 3 medianas, 3 bissetrizes, tá? 3 mediatrizes e infinitas sevianas. Logo adiante a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aí. Os triângulos podem ser iguais, tá? Quando eu tiver então 3 lados respectivamente iguais, tá? Eles podem ser semelhantes quando estiverem então ângulos iguais, porém de tamanhos diferentes. Então a gente consegue perceber aqui pelo exemplo, tá? Ou eles podem ser triângulos equivalentes, tá? Então a gente fala que dois triângulos são equivalentes quando tiverem a mesma base e a mesma altura. Tá aqui, né? Então a gente consegue perceber isso neste exemplo aqui. Bom, falando um pouquinho agora com relação à classificação dos triângulos. Eu posso classificar os mesmos com relação aos seus ângulos e também com relação às dimensões dos seus lados. Vou falar um pouquinho sobre os ângulos. Então eu tenho acutângulo, obtusângulo e o retângulo, tá? O triângulo acutângulo é quando tu tens então os 3 ângulos agudos, ou seja, menor do que 90 graus. Está aqui no primeiro exemplo. Já o triângulo obtusângulo é quando tu tens então um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Está aqui nesse segundo exemplo. Já o triângulo retângulo é quando tu tens então um ângulo reto, ou seja, esse ângulo vai ser de 90 graus. Está aqui no nosso terceiro exemplo. Já falando das dimensões dos lados, eu posso ter equilátero, isósceles, tá? E escaleno.
O equilátero, tu tens então os 3 lados iguais. Já o isósceles, tu vai ter apenas 2 desses lados iguais. Já o escaleno, tu tens então os 3 lados diferentes. Comentando um pouquinho aqui também, nós temos outros elementos, como a altura do triângulo, a mediana e a mediatriz. Tá? Coloquei também aqui a bissetriz, sevianas e depois a definição de hipotenusa e de catetos. Lembrando que esta parte aqui resolvida está disponível para vocês lá no fórum da disciplina. Tá? Então acessem lá e depois coloquem as suas dúvidas. A altura do triângulo é aquela perpendicular que vai ser traçada do vértice ao lado oposto. Tá? Lembrando que todo triângulo tem 3 alturas. Então quando eu tiver esse ponto de encontro aqui, eu vou chamar de ortocentro. Tá, gente? Já da mediana, da mesma forma, tá? Eu vou ter um segmento aqui que vai unir o vértice ao meio do lado oposto, só que agora eu vou ter então este encontro chamado de baricentro. Né? Lembrando que, claro, né, todo triângulo tem 3 medianas. E a mediatriz vai ser aquela perpendicular que vai ser traçada pelo meio de cada lado do seu triângulo aqui. Tá? O ponto de encontro nesse caso é chamado de circuncentro. Ok? A bissetriz, tá? Basicamente vai ser as bissetrizes dos ângulos internos do triângulo. Tá? E o ponto de encontro aqui vai chamar de incentro. Tá? E as sevianas vão ser essas linhas que, partindo do vértice, vão tocar em qualquer ponto do lado oposto do triângulo. Então eu posso dizer que num triângulo eu tenho infinitas sevianas. Tá? E aqui eu tenho então só as definições, como eu falei antes. Tá? A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto. E o cateto são os lados que formam o ângulo reto do triângulo retângulo. Certinho? Com relação aos quadriláteros, então eu tenho aqui algumas características específicas. Então a soma dos ângulos internos, tá, vai ser igual a 360. Corrijam aqui para mim que teve um errinho de digitação. Todo quadrilátero também tem apenas 2 diagonais, tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Tá? Então, considerando estas características, eu posso classificar então eles com relação então à sua forma geométrica. Por exemplo, aí eu vou ter então os paralelogramos, tem os trapézios, tem o trapezoide, tá? E aí dentro de cada grupo aqui eu coloquei para vocês então os principais expoentes. Se eu considerar então os paralelogramos, nós temos então o quadrado, o retângulo, o losango ou rombo, o paralelogramo ou romboide, e aí um pouquinho de cada característica. Então, no quadrado eu tenho então os lados e os ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Eu tenho todos os lados aqui, né, perpendiculares, as diagonais são do mesmo comprimento e também as perpendiculares entre si. Então eu consigo perceber isso olhando para a minha figura. Já o retângulo, eu tenho os lados iguais, 2 a 2, tá? E os ângulos são retos. Logo eu consigo afirmar que as diagonais também vão ser iguais, né? Então a gente consegue visualizar isso. Então a área vai ser basicamente então, esse lado vezes a base. Já o perímetro vai ser então 2 vezes então, o lado mais a sua base. Tá? Tranquilo. Já o losango ou rombo, eu vou ter os lados iguais entre si e os ângulos opostos são iguais, tá? Só que aqui eu tenho então 2 que vão ser agudos e 2 que vão ser obtusos, tá? As diagonais aqui, né, elas vão ser iguais e perpendiculares também entre si. A área então vai ser então o lado vezes a altura e o perímetro vai ser igual então a 2 vezes a base mais o lado. O paralelogramo ou romboide, tá? Ele tem os lados opostos iguais e também paralelos 2 a 2. Então a gente consegue perceber essa característica aqui na nossa figura. Seus ângulos são 2 agudos e 2 obtusos também. E suas diagonais são oblíquas e desiguais. Tá? A área então aqui vai ser a base vezes a altura e o perímetro vai ser então 2 vezes a base mais a altura. Tá? Corrijam aqui que saiu um S, tá, gente? É base mais altura. Já o trapézio, tá? Eles têm basicamente esses lados opostos aqui paralelos, então são as nossas bases. Tá? A distância entre as bases vai ser então para mim a minha altura.
ok? Aí o perímetro basicamente vai ser dado por esta relação, então, entre esses lados, AB mais BC mais CD mais DA, tá? Já a área vai ser então essa base maior mais a base menor, tá? Sobre 2 vezes a minha altura, tá? Então eu posso afirmar aqui que todas as fórmulas vão ser iguais aqui, independente do tipo de trapézio. Aqui eu tenho então a classificação, então eu posso classificar os trapézios em retângulo, isósceles e também em escaleno, considerando principalmente aí os seus ângulos. O retângulo, então, eu tenho dois ângulos retos, como a gente consegue observar aqui na primeira figura. Já o isósceles, tá? Eu tenho os dois lados iguais, não paralelos, tá? E os ângulos são iguais 2 a 2, justamente por essa característica. Além das diagonais também serem iguais, tá? O trapézio escaleno, tá? Ele possui os lados e os ângulos desiguais. Logo, eu já não consigo ter essas diagonais aqui iguais, tá? Elas são diferentes. Já o trapezoide, enfim, né? Ele vai ser aquele quadrilátero que é irregular, tá? Então, eu não tenho aqui nenhum lado paralelo, tá? Os ângulos também vão ser diferentes, tá? E se eu for fazer então o cálculo de área, eu preciso então considerar que eu tenho aqui dois triângulos, tá? Eu tenho que dividir então, né, essa figura, e eu vou somar a área dos mesmos para conseguir encontrar então a minha área total. Já o perímetro eu tenho então basicamente aqui, né, a relação entre os seus quatro lados. Então aqui não muda muita coisa, tá, gente? Para fechar aqui, então falando um pouquinho então sobre o quadrilátero inscritível e o circunscritível. Tá? Então, o inscritível é quando a soma dos ângulos opostos forem suplementares, ou seja, o meu resultado aqui vai ser 180. Tá? Então, aqui eu coloquei algumas informações para vocês. Então, o quadrado e o retângulo, então, justamente pela sua natureza de formação, eles são inscritíveis. Tá? Qualquer quadrilátero irregular, aqui no caso, tá? Como o trapezoide, ele pode ser inscritível se ele satisfazer as condições que eu já referi anteriormente ali, tá? Além disso, as mediatrizes, né, elas têm que ser cortadas num ponto que será o centro do círculo circunscrito, tá? Isso vai ficar mais claro depois quando a gente for fazer os exercícios, tá? Não se preocupe neste momento. Já o quadrilátero circunscritível, tá, gente? É quando a soma dos seus lados opostos for igual à soma dos outros dois. Então, um simples exemplo aqui, né? 6 mais 5, vou ter 11, e vou ter 4 mais 7, que vai dar 11. Então, eu consigo considerar, enfim, esta característica aqui, né? Então, o quadrado, o triângulo, isósceles, né? O escaleno, enfim, né? Desde que eles satisfaçam essas condições, né? Já descritas, aí eles podem se enquadrar, enfim, nesse grupo aqui, tá? O centro aqui do círculo inscrito é o encontro, então, das duas bissetrizes dos ângulos não opostos. Tá, gente? Então, assim, aqui é um pouquinho mais essa parte mais teórica aqui de polígonos, né? Fechando com a parte de quadriláteros. Então, a partir disso, eu peço que vocês olhem lá os exercícios que vão estar disponíveis lá no nosso fórum, tá? Fiquem à vontade aí para poder fazer os seus respectivos questionamentos, né? Para trazer suas dúvidas, tá? E desejo a todos aí que tenham um bom estudo aí, né? E o que precisar, enfim, eu fico à disposição, tá? Um abraço para vocês aí, tudo de bom.